Olá, meu nome é Letícia Cabral, bem-vindo ao Homeoplays. Hoje daremos continuidade à série Saber em Gotas, agora partindo para o módulo 2, em que trataremos em profundidade as leis de Hering, as 4 leis de Hering, também conhecidas como a segunda lei da homeopatia, tendo em vista que a primeira é a chamada lei dos semelhantes, similia similibus curantur, ou seja, semelhante cura semelhante. Me acompanhe. A primeira lei de Hering nos diz: a cura se procede de cima para baixo em maior parte dos processos patológicos que abarcam o indivíduo. O que significa que o processo de coleta de alívio, de harmonização dos sintomas do indivíduo costuma obedecer esse direcionamento, de cima para baixo. Ou seja, a dor de cabeça da qual estava me queixando desaparece, mas ao mesmo tempo surge um desconforto na área intestinal, e isso na verdade é um bom sinal, sinal de que o processo de deslocamento da mazela está obedecendo à primeira lei de Hering, ou seja, está se deslocando de cima para baixo. Em cima, nós queremos dizer aqui também, nós estamos também incluindo todas as perturbações psíquicas. Então, se por exemplo o indivíduo apresenta um determinado distúrbio psicológico, ele melhora desse distúrbio durante o tratamento homeopático, mas ao mesmo tempo surge um desconforto, uma dor em seu joelho, isso também é um excelente indício, uma excelente evidência, uma comprovação de que o indivíduo está se harmonizando. O contrário também vale para as doenças. Se ao invés do processo estar obedecendo esse direcionamento, de cima para baixo, estivesse seguindo o sentido contrário, ou seja, o deslocamento de sintomas está se dando de baixo para cima, isso é uma conformação de que, na verdade, o indivíduo não está se curando, ele está adoecendo ainda mais, que na homeopatia nós denominamos supressão. Ah, Letícia, mas como eu sei que aquele distúrbio que estava, por exemplo, na minha cabeça, é exatamente o mesmo distúrbio que agora está na minha região uterina? Como eu posso ter certeza que realmente se trata da mesma natureza de distúrbio? Como eu sei que é o mesmo distúrbio, o mesmo desequilíbrio? Intuitivamente, os médicos alopatas, eles têm conhecimento das leis de Hering, eles já conhecem esse deslocamento de sintomas de cima para baixo, e uma classe médica especialmente tem um conhecimento estreito com essa verdade exposta na primeira lei de Hering, que são os psiquiatras. Quando você vai visitar uma ala psiquiátrica, se você conversar com um profissional que já está lá há mais tempo, você vai ouvir mencionar que quando o paciente apresenta alguma mazela física, um paciente psicótico, ele apresenta alguma mazela física, geralmente ele colhe alívio nos setores psíquicos. Essa é uma excelente confirmação de que, na verdade, aquele distúrbio que estava lá na alta hierarquia no psiquismo do indivíduo é exatamente o mesmo que agora se aloja em seu organismo físico. Outro exemplo, quem costuma acompanhar casos de demência, pacientes com Alzheimer, também percebem que o alívio de seus sintomas mentais, ele é visível quando o paciente começa a adoecer fisicamente. A segunda lei de Hering diz que o processo curativo também obedece o seguinte direcionamento, de dentro para fora, ou seja, a cura, a harmonização, ela segue uma direção centrífuga. Exemplo, um paciente sofria de uma determinada mazela em seu fígado. A mazela cessou, ele não sente mais qualquer distúrbio, qualquer desconforto na área hepática, mas, no entanto, aparece uma série de pústulas, uma série de lesões na sua pele. Ou seja, isso demonstra claramente que o sintoma obedeceu ao deslocamento centrífugo. Uma das maiores confirmações de que, de fato, as leis de Hering apresentam respaldo, de fato, nas leis da natureza, é quando nós travamos contato com a embriologia.
Se vocês estudarem aprofundadamente embriologia, vocês vão perceber que a formação dos tecidos no feto também obedece a esse princípio. Os órgãos mais importantes sofrem multiplicação celular primeiramente, seguidos dos órgãos de menor importância em relação à economia orgânica. O processo de multiplicação celular no feto, ele também obedece a esse princípio centrífugo, ou seja, os órgãos mais internos, eles são elaborados primeiramente, posteriormente os mais externos. A terceira lei de Hering nos diz que quando a pessoa é acometida por um determinado grupo de sintomas em várias áreas do seu sistema, esses sintomas durante o tratamento homeopático, eles devem desaparecer exatamente na mesma ordem segundo a qual surgiram, ou seja, os sintomas começam a desaparecer a partir dos órgãos de mais alta hierarquia, seguido dos de mais baixa hierarquia, conforme os sintomas apresentados pelo nosso paciente. Letícia, o que é a alta e a baixa hierarquia segundo esses parâmetros? A mais alta hierarquia na condição humana é o seu âmbito psicológico, ou seja, o padrão de pensamentos, o padrão de emoções. Mais recentemente, a homeopatia tem conseguido adentrar e desconstruir, inclusive, sistemas de crença, ou seja, atuando em camadas ainda mais profundas do que as até então conhecidas. Mas a mais alta hierarquia da condição humana é, de fato, a sua subjetividade, ou seja, padrões da mente, padrão das emoções e do seu inconsciente. Seguido do sistema nervoso e todos os órgãos que compõem o sistema nervoso, seguido do sistema circulatório, posteriormente o sistema endócrino e todas as glândulas associadas ao sistema endócrino, posteriormente sistema digestivo, posteriormente ainda sistema respiratório, seguido do sistema excretor, reprodutor, ósseo e, por fim, muscular, da mais alta para a mais baixa hierarquia. Na Índia, o homeopata Dr. Vijayakar Praful sistematizou uma tabela conhecida como tabela de supressão do Dr. Praful. Essa tabela torna o processo de discernimento das hierarquias muito mais conclusivo e muito mais específico. Segue adiante o modelo simplificado da tabela do Dr. Praful. Segundo essa tabela de supressão do Dr. Praful, a camada hierarquicamente menos importante seria a representada pelo primeiro andar, ou seja, afecções da pele e das mucosas mais superficiais, ou seja, a boca, os olhos, o ouvido e assim por diante. Segundo andar seria ocupado por afecções das mucosas mais internas, ou seja, a própria asma, no caso as cistites, alguns tipos de hepatite e icterícia também ocupariam essa posição. O terceiro andar vai falar a respeito das afecções da pele mais profunda, da derme efetivamente, ou seja, os furúnculos estão nessa categoria, afecções das juntas, dos ossos, dos músculos e do sangue, ou seja, a anemia, a osteite, a artrite reumática estão nessa categoria. Quarto andar, ocupado por afecções de órgãos do tórax e abdômen, vasos e da linfa também. O quinto lugar, glândulas de secreção interna. O quinto lugar basicamente vai falar acerca das afecções no sistema endócrino. O sexto andar vai falar acerca de afecções do sistema nervoso central e periférico. As epilepsias, alguns tipos de tumores, neurites diabéticas, entre outros. O sétimo andar vai falar de alterações no código genético, ou seja, enquadra a maioria dos cânceres e do próprio transtorno do sistema imune, cujo melhor exemplo que conhecemos é a própria AIDS. Poderíamos elaborar aqui, inclusive, um oitavo andar. No oitavo andar estariam as afecções psíquicas, os transtornos psicológicos efetivamente. Pessoal, só para deixar bem claro, essa tabela do Dr. Praful, ela não deve ser considerada como uma espécie de gradação
que é obedecida etapa por etapa, ou seja, primeiro o indivíduo precisa ter tido alguma afecção nos ouvidos para depois ter desenvolvido uma tuberculose, para depois ter desenvolvido algum distúrbio no sistema nervoso central. Isso não é uma escada cujos degraus devem ser percorridos um de cada vez. Então, o indivíduo ele pode se curar de uma AIDS, por exemplo, sem ter que passar obrigatoriamente por um distúrbio no sistema nervoso central dele. Ele pode ter sido curado da AIDS propriamente e logo em seguida ter desenvolvido um problema na pele. Ele não precisa ter percorrido todos os outros degraus até chegar na pele. Essa tabela, pessoal, ela nos dá excelentes diretrizes acerca de qual é o próximo passo do adoecimento, ou seja, o que pode acontecer com o indivíduo caso ele não se trate. Ela tem uma precisão fabulosa, praticamente como se fosse uma espécie de lei, realmente. E ela também nos dá indícios de qual é a possível mazela que o indivíduo ainda pode desenvolver no próprio processo de cura, propriamente. Porque lembre-se, se eu observo essa tabela de baixo para cima, eu posso prever qual o sentido do adoecimento do indivíduo. Se durante a toma de caso você tem contato, inclusive, com os acometimentos da linhagem familiar do indivíduo, você pode muitas vezes ser bastante assertivo acerca de qual a doença mais provável que o indivíduo pode estar incubando no seu sistema. Agora, se eu observar essa tabela, pelo contrário, de cima para baixo, eu observo o caminho que a cura provavelmente vai percorrer, mas lembre-se que ela pode saltar alguns degraus. A quarta lei de Hering nos diz que, à medida que vão desaparecendo os sintomas mais recentes do indivíduo, pode ser que ecloda sintomas antigos que o paciente já vivenciou há bastante tempo. No entanto, esses sintomas antigos eles só vão reaparecer caso no passado o indivíduo tenha suprimido o adoecimento, que ele pode ter passado por algum tipo de mazela há alguns anos e, no entanto, ele utilizou alguma terapia que realmente curou o problema, sanou o problema e não paliou o problema. Se o problema tivesse sido curado naquela época, muito provavelmente na sua jornada rumo à cura ele não vai vivenciar novamente aquele sintoma. Pessoal, ficamos por aqui. Aguardo vocês na semana que vem com mais Saber em Gotas, módulo 3.